Aleluia, 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 aleluia. Que a paz de Cristo reine em vossos corações e ricamente habite em vós sua palavra. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José. Ele disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes morreu, o anjo apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos. José levantou-se, pegou o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel. Mas quando soube que Arquelau reinava na Judeia, no lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber um aviso em sonho, José retirou-se para a região da Galileia e foi morar na cidade de Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta: ele será chamado Nazareno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, celebramos hoje, na oitava de Natal, a Sagrada Família de Jesus, Maria e José. Família perfeita, família que acolhe a palavra de Deus, escuta e coloca em prática. No ciclo do Natal, a gente tem toda uma preparação que é o Advento. Depois celebramos a noite de Natal. Estamos na oitava com essas festas pós-Natal. Hoje, Sagrada Família, dia 1º, Mãe de Deus. No domingo seguinte, Epifania e Batismo do Senhor. E voltaremos, ou seja, iniciaremos o tempo comum depois dessas festas. Mas refletir sobre a família de Nazaré, sobre a Sagrada Família, é refletir sobre a família hoje. É bom parar e ver como é que está a nossa família.
Sabemos que a família é o berço da sociedade, é a célula, a igreja doméstica. Então, na família é que somos chamados a transmitir os valores, sejam eles os valores cristãos, moral, éticos. É na família que se aprende boas maneiras, é na família que se aprende a respeitar, também é na família que se aprende a rezar. Se os pais não rezam, com certeza os filhos não irão rezar, porque o testemunho é importante para a vida do cristão. Hoje, essa primeira leitura do livro do Eclesiástico nos fala que devemos honrar. Deus honra o pai nos filhos e confirma neles a autoridade de sua mãe. Quem honra o seu pai alcança o perdão dos pecados e evita cometê-los, e será ouvido na oração cotidiana. Então somos chamados a respeitar aqueles que nos deram a vida, aqueles que nos geraram, que nos educaram. Então, o mandamento da lei de Deus, honrar pai e mãe. E o livro hoje nos chama dessa importância. Ele diz: quem respeita a sua mãe, a como que ajuda tesouro. Quem honra seu pai, a alegria dos próprios filhos. No dia que orar, será atendido. Então, realmente, devemos respeitar. Quantas famílias que os filhos abandonam os seus pais, muitas vezes jogam na casa de repouso, muitas vezes maltrata, às vezes até deixa em cárcere privado. Escutamos o noticiário e dói o coração ver muitos tratamentos que são dados às pessoas idosas, às pessoas que deram a sua vida servindo, principalmente os filhos. Então hoje somos chamados a refletir realmente esse respeito, honrar os seus pais, cuidar deles na velhice. Então a carta hoje, o texto do livro do Eclesiástico é bem claro, não é verdade? Nos chama a ter caridade, a cuidarmos, principalmente quando eles perderem a lucidez. Quem é novo não tem que se preocupar, mas depois a gente vai entrando nos 40, né? A gente já vai sentindo algumas sequelas, que a cada dia vai ficando mais cansado, não é verdade? É os traços da idade. Feliz é aquele que chega a ser idoso. Então, se hoje quem está em pleno vigor, lembre, pare e pense, que um dia também será idoso. Que a gente possa cuidar bem, porque colhemos aquilo que plantamos. Então que Deus possa tocar o nosso coração, para que a gente possa honrar os nossos pais, e por conseguinte, honrar a Deus. Essa segunda leitura da carta de São Paulo aos Colossenses também é muito rica. Nos diz como viver, como ser pai, como ser mãe, como ser filho, como viver em comunidade, como viver com as pessoas. Ele diz: vós sois amados por Deus. Isso é a certeza que todos nós temos. Deus nos ama, Deus nos quer bem. O seu amor foi tanto que seu filho se encarnou e foi até as últimas consequências, derramando seu sangue para nos salvar. E ele diz que vós sois santos e eleitos, revesti-vos de sincera misericórdia, paciência, bondade, humildade, mansidão, suportando uns aos outros e perdoando mutuamente. Se um tiver queixa contra o outro, como o Senhor vos perdoou, assim vós também deveis perdoar.
rezamos no Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E Paulo pega pesado com a comunidade dos Colossenses. Suportai-vos. Não porque muitas vezes o outro não merece, mas é porque é filho de Deus e porque é meu irmão. Então eu tenho que suportar, eu tenho que rezar pelaquela pessoa que às vezes é o pé no saco, na verdade fica nos atazanando, nos perseguindo, nos caluniando, realmente fica perseguindo aquela pessoa que não quer ver o nosso sucesso. Mas o que é? Mas é um irmão que eu tenho que rezar, eu tenho que colocar na paciência e na caridade, suportando, porque ele é um irmão rezando. E Paulo prossegue dizendo: como o Senhor vos perdoou, também perdoai. E ele disse: viver ação de graça, tudo que fizerem em palavra e obra, seja feito em nome de Jesus Cristo. Ou seja, nós testemunhamos, nós perdoamos, nós amamos. Por quê? Porque primeiro Deus nos amou. Deus é o próprio amor. E Paulo chama de o vínculo da caridade para vivermos o amor. E é interessante, diz que Paulo é muito machista, né? Porque ele diz: esposas, sede solícita, outra versão, sede submissa aos vossos maridos, como convém o Senhor. Então realmente, para a época de Paulo, ele escreve de acordo com o pensamento daquela época. Mas ele pede para a esposa ser submissa. Mas qual a contrapartida? Marido, amai as vossas esposas e não sejais grosseiros com ela. Então realmente a mulher deve obedecer ao marido, mas o marido deve amá-la sinceramente. Ele diz: amar assim como Cristo amou a sua igreja. E ele chama a atenção também para os filhos: filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, por isso é bom e correto no Senhor. É interessante, né, que observa em toda a família, a criança está bonitinho, é bem obediente. Aí quando começa a chegar aos 11, 12, não é verdade, começa a querer a independência, entra naquela fase da aborrecência, não é verdade, que é o seu senhor, o dono de tudo, e muitas vezes desobedece aos seus pais. Cuidado, ele diz: olha, filho, obedecei aos vossos pais. Por quê? Porque os pais sempre querem os melhor para os seus filhos. Não é à toa que ele pega no pé, que ele realmente tem que ser firme, para que realmente, quando ele amadurecer e ver realmente. Muita gente sofreu nos pais pegando pesado, mas quando chega na idade adulta: ai meu Deus, se eu não tivesse um pai que me pegasse no pé hoje, eu não seria uma pessoa que presta. É verdade, muitas vezes por causa de um grito se perde uma boiada. Muitas vezes por uma palavra dura do pai, o filho acaba entrando pelo mau caminho. Então, os filhos são chamados a obedecer os pais. Entretanto, Paulo chama a atenção, né? Pai, não se intimidei os vossos filhos, para eles não desanimarem. Então, muitas vezes o pai também quer ser dono do filho. Não, realmente tem autoridade e tem os limites. Nada melhor do que o diálogo. Então realmente os filhos, quando crescem, já vão criar asas e vão voar, não é verdade? Então não vai ficar o tempo todo debaixo das asas do pai e da mãe. Tem uma ideia que tem uma época que ele vai precisar crescer, mas isso não vai crescer através da briga, através de enfrentar, querer ser o dono do mundo. Eu costumo dizer uma coisa bem interessante: quando os filhos começam a reclamar do pai, eu digo assim: quem é que mantém a casa?
No dia que você puder pagar estudo, pagar casa e morar sozinho, aí você vai saber o que é. Que realmente, às vezes queremos liberdade, mas a liberdade tem um peso profundo e é no bolso que pesa. Então muitos filhos às vezes querem bater asa, mas não vê realmente os pais, eles se esforçam para manter os filhos. Então que a gente possa, na nossa família, viver o diálogo, viver o amor, a compreensão, uns para com os outros. O evangelho de hoje é muito rico em detalhe. Os magos, depois que partiram, o anjo apareceu para José e disse: pega a mulher, teu filho, e vai para o Egito. Por quê? Porque o rei viu que tinha sido enganado e mandou matar as crianças. É interessante o quanto José escuta a voz de Deus e parte com a criança para uma terra desconhecida, enfrentando os desafios. Então José, aquele homem fiel e justo, e depois que tudo aconteceu, ele voltou de novo, mas ficou em Nazaré. É interessante a gente olhar o texto bíblico, para quem foi destinado o evangelho. Quando São Mateus escreveu sobre a vida de Jesus, ele escreveu para os judeus, e os judeus é muito forte a figura da Torá, do Antigo Testamento. Então o que é que Mateus tenta escrever para os judeus? Apresentar Jesus como sendo o novo Moisés, porque Moisés é a grande figura que liberta o povo da escravidão. Se a gente fizer um paralelo aqui, assim como o faraó matou as crianças, Herodes também matou. Assim como ele teve para ir para a terra estrangeira, para o Egito, a família de José também, por causa da fome, veio para o Egito. Assim como ele conduziu o povo para o deserto de Moisés e o libertou da escravidão, de volta à terra prometida, assim também Jesus vai libertar o seu povo do pecado. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, que essa festa Sagrada Família possa despertar o nosso coração para parar e ver como é que está a minha família. Será que na minha família é lugar de perdão, lugar de diálogo, lugar de amor, de reconciliação? Que a gente essa semana possa parar e refletir, que a gente possa pedir cada dia a proteção da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.